Durante o governo do presidente Jair Bolsonaro, uma das acusações que pesava direto contra ele, vindo dessa imprensa, era que Bolsonaro ele perseguia jornalista, que Bolsonaro ele estava querendo implantar censura aqui no país, que Bolsonaro queria destruir com a liberdade de expressão, queria colocar um esparadrapo no bico da imprensa, enfim, da mídia, e que Bolsonaro atacava jornalista, atacava a mídia, que Bolsonaro era isso, que Bolsonaro era ditador, enfim. Todas essas acusações vieram e pesaram em cima dele durante aqueles 4 anos. Mas de verdade, cara, qual foi o caso? Jair Bolsonaro, de fato, comprovadamente, ele perseguiu jornalistas? Porque em qual momento nós podemos afirmar com um elevado grau de certeza que um X governante ele está perseguindo um profissional da mídia, da imprensa, o tal do jornalista? Nós podemos afirmar isso com bastante convicção é quando esse tal desse jornalista ele sofre ameaças, quando ele sofre restrições, quando ele recebe penalidades, tipo uma demissão. Enfim, dentro desse contexto, aí nós poderemos dizer que esse jornalista, esse profissional, está sendo perseguido porque ele publicou, ele deu opinião, ele escreveu alguma coisa cujo governante não gostou, não achou interessante e resolveu então ir para cima dele. Aconteceu isso durante o governo de Jair Bolsonaro? Vamos fazer o seguinte, nós vamos analisar aqui um vídeo, aí seus 30, 40 segundos, e nesse vídeo o entrevistado é o governador aqui de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas. E veja o que é que ele fala a respeito de alguns temas. Mas principalmente, veja qual é o que ele coloca é aquilo que, se Jair Bolsonaro estivesse no lugar dele, também falaria. E são essas opiniões, são essas colocações que esses jornalistas, que a mídia costuma dizer que trata-se de perseguição, trata-se de discurso de ódio. Vamos ver, na volta continuaremos a nossa conversa. Fake news é bolsonarismo? Eu sou vítima de fake news do PT todos os dias. Vocês não estão vendo a propaganda do PT? Não estão vendo? Quer dizer que é uma exclusividade fake news de um campo político, não existe no outro? Você já viu a quantidade? Se relativiza os problemas do PT toda hora. Hoje, por exemplo, é como se o mensalão, o petrolão, não tivesse existido. Como se fosse tranquilo readmitir, reconduzir um presidente da República que se envolveu nos maiores escândalos de corrupção da história. Os bilhões de reais que foram subtraídos da Petrobras não tem a menor importância. Não tem a menor importância. Comprovadamente, empresas devolveram dinheiro. Compreendeu qual foi as respostas que o governador aqui de São Paulo deu para os tais dos jornalistas? Ele disse, olha, quem é vítima dessa tal de facanil aqui em São Paulo sou eu. O PT faz isso direto contra mim. Vocês dão toda uma passação de pano, passa a mão na cabeça do PT, parece que nunca houve petrolão, mensalão, não sei o que lá, parece que Caixa Econômica nunca foi roubada, Banco do Brasil e várias outras estatais, Correios. Quem mais passa a mão em cima da cabeça do PT, de Lula e dos outros são vocês. Essas palavras de Tarcísio Gomes, ela caberia certinho com Jair Bolsonaro. Porque basicamente quando esses jornalistas eles entrevistavam o presidente Jair Bolsonaro, eles na verdade eles não estavam querendo fazer um trabalho profissional.
O que eles queriam, na verdade, era simplesmente ficar colocando casca de banana, colocando armadilha no meio do caminho para pegar, para laçar o presidente. E quando ele respondia, quando ele colocava a verdade na frente dos tais dos jornalistas, aí esses jornalistas diziam que ele estava com um discurso de ódio, não que Bolsonaro está me atacando, Bolsonaro está fazendo aqui discurso de ódio. Ele disse que Lula, ele roubou a Petrobras, que não sei o que lá, mas isso tudo é fato, caramba. Ninguém está inventando porra nenhuma. Lula roubou Petrobras, roubou não sei o que lá, roubou aqui, roubou ali, financiou ditaduras, financiou grupos de terror por aí, financiou o PCC, financiou Farc, financiou grupos de terror lá no Oriente Médio com o nosso dinheiro. Com o nosso dinheiro, não foi o dinheiro que saiu no bolso daquele ladrão, daquele vagabundo. E tudo isso foi exposto. E a mídia vagabunda não, porque Bolsonaro está nos perseguindo, está nos atacando. Você seria capaz de citar o nome de um jornalista aqui no Brasil, um apenas, não precisa mais do que isso, um que foi perseguido, que foi sofreu restrição, que sofreu algum tipo de punição, alguma coisa durante aqueles 4 anos de Jair Bolsonaro? Um jornalista, um. Não precisa ser 500, não precisa ser 300, 10, 15, 20. Um apenas, ou uma, que foi perseguido mesmo, que sofreu restrições. Por exemplo, Hélio Schwartzman, aquele jornalista, aquele patife, aquele vagabundo lá da Folha de São Paulo, que escreveu uma matéria de capa dizendo que Bolsonaro deveria morrer. Ele escreveu lá em letras garrafais um artigo dizendo: eu quero que Bolsonaro morra. Você tomou conhecimento que Hélio Schwartzman foi perseguido, que ele foi demitido, que Jair Bolsonaro ou alguém próximo a ele telefonou para o diretor lá do jornal Foice de São Paulo e pediu a cabeça de Hélio Schwartzman? Você tomou conhecimento disso? Eu não tomei conhecimento. E ao que me consta até hoje, Hélio Schwartzman ainda continua lá na toca de rato dele, escrevendo lá as mentiras dele lá na Foice de São Paulo. Outro exemplo, e esse é ainda mais grave e até mais recente, aquela jornalista que disse que a filha do presidente, uma menina de 12 anos de idade, parece uma puta. Eu fiz vídeo na época a respeito. Lembrei o nome da tal da jornalista. É uma tal de Bárbara Ganza. Você tomou conhecimento que essa tal de Bárbara Ganza, ela foi demitida? Que ela sofreu algum tipo de restrição, de perseguição, de alguma coisa por ter ofendido a filha do presidente? Porque ele poderia, de fato, nos dois casos que eu citei, Hélio Schwartzman e essa Bárbara Ganza, ele poderia perfeitamente ir para cima dos dois, principalmente no segundo. Como é que uma mulher, essa tal de Bárbara Ganza, seus 40 e lá vai, ataca uma menina de 12 anos de idade? Ofende. Se Jair Bolsonaro quisesse, ele poderia sim ir no pescoço dessa vagabunda. Ele fez isso? Até onde eu tenho conhecimento, ele simplesmente ficou na dele e deixou o barco caminhar e boa. Então aquilo que eu falei minutos atrás, não existe comprovadamente aqui no nosso país um único jornalista, um sequer ou uma, que possa dizer assim: não, eu sofri restrições, castigo, qualquer coisa dessa natureza durante o governo de Jair Bolsonaro, porque eu xinguei ele, porque eu ofendi ele, porque eu ofendi a família dele, e deveria. Mas não tem, cara. Simplesmente não tem. Aquilo que eles falam que é ataque por parte de Jair Bolsonaro, simplesmente são respostas. É a verdade jogada na cara deles, porque eles não gostam de serem confrontados com a verdade. Eles gostam de patifaria, eles gostam de vagabundagem, gostam de mentira, eles gostam desse jumento que está aí atualmente como presidente do nosso país, que fala palavrão, que ofende. Dias atrás
esse jumento, esse vagabundo. Ele disse, por exemplo, que pessoas que têm problemas de saúde mental, tá com parafuso solto. Antes disso ele falou que ia fuder com o Sérgio Moro, né? Eu vou fuder com o Sérgio Moro. Houve quem caiu na gargalhada, achou engraçado, achou bonito. Tu imagina se Jair Bolsonaro dissesse que queria fuder com Lula, e desse risada e fizesse piadinha nesse sentido, ele estaria sendo massacrado até hoje, né? Então, esses caras jornalistas, essa mídia podre do caralho por aí, esses vagabundos, eles gostam disso, desses caras que ficam alisando eles, fazendo cócegas no ouvido deles. Quando a verdade é jogada na frente deles, aí viram tal de discurso de ódio, porque Bolsonaro é um tal de genocida, que Bolsonaro matou 300 bilhões de pessoas, ou como aconteceu tempos atrás, aquele vagabundo que trabalha na Globo, um tal de Mauro Jardim, que disse que Bolsonaro iria matar as pessoas que moram em favela, ia mandar um avião passar lá e sair distribuindo tiro. Essas tal de faca news, fake news da porra, que ninguém se preocupa, né? Porque quando vem do lado de lá é tranquilo, é moral, é beleza, enfim, né? Ela só é a tal da faca news quando vem do nosso lado. Quando vem de lá, é tranquilo, é na moral. E por falar em perseguição, é o seguinte: os países que mais perseguem os famosos profissionais de imprensa são Cuba, Irã, Nicarágua, China e outros por aí, que são amados pela mídia, pela imprensa aqui do nosso país. É de amplo conhecimento aquele caso que aconteceu lá no Irã, aquele escritor e jornalista cuja cabeça foi colocada a prêmio pelo governo do Ayatollah Khomeini. Matem esse filho da puta. Ele colocou a cabeça de um escritor, de um jornalista a prêmio. Ele precisou fugir do Irã. E aí? Você não tomou conhecimento que aqui no nosso país a imprensa, a mídia, a associação, o sindicato ligado a jornalista e outros por aí, você não teve nenhuma indignação? Você imagine Bolsonaro colocando a cabeça de um escritor, de um jornalista a prêmio. Esse planeta ia deixar de existir. Então o resumo do nosso vídeo é esse, meu amigo, que Jair Bolsonaro, o homem que recebeu a fama de perseguidor, a fama de querer implantar ditadura, censura aqui no nosso país, de querer fechar o bico da imprensa, de jornalista, no fim das contas não existe a menor prova, a menor evidência, não existe nada que possa sustentar essa mentira. O contrário disso é verdadeiro. Nós estamos vivendo hoje aqui no nosso país censura braba, restrições, pessoas estão sendo perseguidas e, enfim, mas a fama, né, a fama quem leva é Jair Bolsonaro. Muito bem, meu amigo, é o seguinte, nosso vídeo de hoje está concluído. Eu espero que você tenha compreendido a nossa conversa, tenha apreciado. Faça a gentileza para mim, faça esse favor, deixa aí um gostei, dá essa força aí, dá uma moral. É o seguinte, hoje é domingo, um ótimo domingo, temperatura super agradável. A partir de amanhã começa a nossa caminhada. Então, ótima caminhada para você, ótimo trabalho, enfim, ótimo tudo para você, tudo de bom para você. Até o nosso próximo encontro.